Eu sou o Gustavo, faço parte da equipe do Planeta ADM, está aqui ao meu lado a professora Morgana Barata e irá me falar um pouco do seu artigo sobre o tema Um Retrato da Infraestrutura de Transporte no Estado do Ceará. Professora Morgana, como se sabe, nos últimos anos, o Ceará recebeu investimentos significativos em termos de infraestrutura de transporte, Porto do Pecém, Transnordestino, Aeroporto Internacional de Fortaleza, entre outros. Porém, para se obter o ideal desenvolvimento e infraestrutura adequado para as empresas e organizações, são necessários mais investimentos. Nesse contexto, que tipos de investimentos devem ser feitos ou intensificados para que o sistema de transporte do Estado torne-se eficiente? Então, a questão é de intensificar os investimentos já realizados. Então, primeiramente, o Porto do Pecém. O Porto do Pecém tem que trabalhar com a capacidade que ele foi estabelecida para operar. Hoje em dia, ele é um porto quase que exclusivo de exportação de frutas, castanhas de caju, e ele trabalha bem intensificado na área de navios petroleiros e de gás natural. Já tem uma competição aí com o Porto do Mucuripe, que também já trabalha com navios petroleiros, e a gente tem, no caso, para o Porto do Pecém, esse diferencial de trabalhar com gás. É importante a gente criar as vias de acesso condizentes ao Porto do Pecém. Então, hoje em dia, a gente tem somente acesso pela BR-222, que aí sufoca um pouquinho a chegada no Porto do Pecém. O aeroporto, a gente tem aí um conflito com os próprios passageiros, né? Um aeroporto que comporta o tráfego de passageiros e o tráfego de cargas ele fica em segunda mão. Então a gente tem que criar um aeroporto exclusivo para cargas. A gente já tem um terminal de cargas acoplado ao aeroporto Pinto Martins, o aeroporto internacional, e aí também tem essa questão, a gente só tem um terminal de cargas em Fortaleza. E Juazeiro, que é a região do Cariri, que está em outra região completamente diferenciada, no sul do estado. Então, para trabalhar com vias aéreas, dificulta. Então, a gente tem que intensificar, criar esses terminais de cargas e, mais uma vez, as vias de acesso. A gente só tem vias de acesso do ponto de vista rodoviário. E aí a gente sufoca essa malha rodoviária que já não tem a manutenção devida, completamente degradada, dificulta o próprio transporte dos caminhões. E aí a gente ainda compete com o modal rodoviário em termos de, eu trabalho com o transporte rodoviário, e quando eu trabalho com o ferroviário, quando eu trabalho com o marítimo ou aéreo, eu preciso do rodoviário para chegar a esses pontos de partida e distribuir o meu produto. Então você vê que aqui tem um pouco de sufoco do lado do modal rodoviário, e aí tem um detrimento das rodovias, já que não tem os investimentos necessários. A questão da ferrovia, a gente tem a ideia da Transnordestina, infelizmente não está se avançando como deveria, mas quando ela estiver concluída, a gente vai ligar aí o Porto do Pecém com o Porto do Suape, além da conexão já existente do Porto do Pecém com o Porto de Itaqui, no Maranhão. E a gente vai juntar esses três no ponto do Eliseu Batista, que é no Piauí. Isso já ajuda também. Ao invés de você trabalhar com o modal rodoviário somente, a gente tem as ferrovias que podem levar diretamente aos portos. Quais as vantagens de ter uma boa infraestrutura dos transportes para as empresas, sobretudo em questão de lucros, e as desvantagens de não tê-los? A principal vantagem é que a gente só consegue vender um produto se a gente deslocá-lo geograficamente. Então, dificilmente você tem a produção do produto no mesmo local em que ele vai ser distribuído. Por isso a gente precisa das vias para conseguir distribuir esses produtos. Então, se eu consigo trabalhar a minha produção e ter a distribuição próximas ou maiores formas e opções de distribuição, eu consigo baratear os meus custos logísticos e com isso investir mais no meu produto fim, que é o meu produto, digamos assim, de sobrevivência dentro do mercado. É o motivo pelo qual eu existo. Se eu não tenho infraestrutura, eu tenho que produzir mais do que eu devo produzir para garantir estoques. Então, as empresas hoje em Fortaleza, no estado do Ceará como um todo, você tem uma certa obrigação de trabalhar com estoques maiores para garantir o abastecimento. O tempo de espera entre uma viagem e outra dos caminhões. Então, eu tenho aí que trabalhar ainda com estoques excessivos para garantir o tempo de suprimento. Então, eu reduzo.
E aí a principal desvantagem está justamente no que eu acabei de citar, né? O aumento aí dos custos, trabalhar com estoques de forma desnecessária. Certo. Você também afirma no seu artigo que um setor de transporte mais confiável e eficiente poderia diminuir esta deseconomia, liberando recursos extremamente significativos para serem reinvestidos em atividades produtivas. Qual seria esse setor de transporte confiável? Quais seriam essas atividades produtivas? Aí fica na questão da primeira pergunta em termos de investimento e as principais vantagens existentes. Se eu crio um setor de transporte, infraestrutura de transporte completo, onde eu tenho a confiabilidade que o meu produto vai chegar ao destino, que esse produto vai chegar rapidamente, eu tenho essa segurança, eu consigo reunir esforços e voltar para a minha atividade fim, as atividades de recursos produtivos, que é o que eu menciono. Então, assim, se for para citar um modal de transporte, porque o setor de transporte é como um todo, criando infraestrutura e desenvolvimento nas ferrovias, melhorar o transporte de cabotagem através dos portos, né, que você tem uma desigualdade dos fluxos aí do norte, do nordeste para o sul-sudeste, né, das viagens, as frequências da viagem que são dificultadas, você foca aí um melhoramento nas atividades produtivas. Então, eu diria que o setor ferroviário e o setor marítimo são setores mais confiáveis, né? O rodoviário você compete um pouco com os veículos de passeio, um pouco a modéstia, né? Até demais, e você tem restrições de acesso para os grandes caminhões. Então, os caminhões aqui no estado do Ceará eles não podem trafegar nas CS. Então, você torna o roteiro mais extenso, mais demorado, não sendo um modal tão atrativo em termos de custo, né? Morgana, como é visto, o Ceará recebe diversos tipos de investimento de infraestrutura. Eu queria saber se esses investimentos são necessários para que o Estado impulsione sua economia em termos de transporte para as empresas, tudo. Consegue suprir a demanda? Atualmente, não. Eu diria não só em termos do Estado do Ceará, como o Brasil. Você não tem uma infraestrutura de logística plausível para você ter a competição mundial. A gente consegue produtos da China muito mais barato que produtos fabricados dentro do Brasil. Por que isso? A gente tem um processo produtivo semelhante, a gente tem uma mão de obra no Brasil barata, a gente tem a matéria-prima. Só que aí como é que eu faço para distribuir esse produto? Ele vindo da China, por via marítima até o Porto de Santos e enviado via rodoviária, de repente sai muito mais barato o preço final dele do que ele produzido no Brasil pelos custos logísticos que são inseridos para a gente conseguir transportar esse produto e disponibilizá-lo para o cliente final. Então, assim, o Ceará está crescendo muito, a gente tem investimentos de indústria e a gente precisa igualar e melhorar os custos logísticos. Tornar os custos de produção, na verdade, os custos logísticos menores do que o custo de produção, torná-los mais competitivos para a gente ter aí um preço mais adequado para ser cobrado do cliente final e tornar os produtos cearenses, né, mais competitivos no mercado brasileiro. Certo. Encerro aqui a entrevista com a professora Morgana Barata para o tema do mês de novembro do Planeta ADM. Queria agradecer a toda a nossa equipe, agradecer a você, professora, parabenizá-la pelo seu artigo e passo a palavra para você. Eu espero que o tema seja debatido, a gente tem aí questionamentos no site, né? E que vocês tenham uma melhor perspectiva do estado que vocês moram, em termos de infraestrutura de transporte, e a gente cobre de que a gente deve cobrar para ter os investimentos corretos e tornar o nosso estado cada vez mais competitivo, não só na área de calçados, confecção, mas em todas as áreas possíveis e rentáveis, né? De se tornar um estado bem lucrativo. Obrigado.